Saudações académicas, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que o vídeo é visualizado. Portanto, queremos hoje dar o sentido de continuidade às nossas propostas de aulas e dizer que por hoje nós estaremos a falar exclusivamente das noções do direito civil, noções, âmbito e conteúdo. Mas como prometemos na aula passada, hoje começaríamos por esclarecer os meandros que conhece o direito objetivo e ali então depois mostrarmos porque é que nós defendemos que o direito civil é direito privado. Bom, nós começaríamos por dizer que as acessões do direito maioritariamente lidas é aquela que vai dar conta de que de facto o direito pode ser definido em sentido subjetivo e sentido objetivo. E na aula passada nós procuramos mostrar o que era isto, o direito subjetivo. Por hoje vamos começar no direito objetivo, porque é ali onde a gente encontra a suma divisio do direito. Nós entendemos que é nesta altura em que estamos em condições de dizer que, de facto, o direito é um sistema de normas que visa disciplinar a vida em sociedade. Quando o conceito é transmitido nestes termos, estamos a dizer que estamos em sede de direito objetivo, direito positivo, direito estadual. Enquanto sistema de normas, estamos a falar da positividade. E é neste âmbito onde, no quadro da divisão clássica, inspirada no próprio Ius Romanorum, portanto, no direito dos romanos, ou se quiserem Ius Romanum, no direito romano, onde a gente diz que o direito objetivo é que se vai dividir em direito público e direito privado. No fundo, estamos a dizer que em algum momento podemos dizer que as normas defendem predominantemente e não exclusivamente interesses públicos, onde parte da relação está o Estado, e no outro defendem predominantemente interesses privados, e aqui estamos a falar de normas que cabem no âmbito do direito privado. Bom, o direito objetivo, separado nesta perspectiva, temos que mostrar por A mais B como diferenciá-lo. Portanto, no fundo, a grande questão que se pode levantar em torno desta separação direito público e direito privado, que também aparece no quadro de permitir a compreensão e a sistematização e o ensino do próprio direito, porque em princípio o direito enquanto objetivo é uno, é uma unidade, é coerente, não é? E evita-se contradições, por isso é que é sistema. Então nós temos esta separação apenas para clarificar e para facilitar a compreensão e a própria até sistematização. O próprio sistema predisponibiliza 3 critérios que é para ajudar a perceber em que momento estamos em sede do direito público e em que momento estamos em sede do direito privado. Bom, estes critérios quais são designadamente? Nós temos numa primeira abordagem o critério dos interesses. No critério, ou se quisermos, do interesse, que a norma visa prosseguir, estaremos em sede do direito público sempre que a norma vise a prossecução do interesse coletivo. Sempre que a norma vise a satisfação da vontade geral. Sempre que a norma tenha como elemento teleológico, como elemento de escopo, como elemento finalístico, o interesse da coletividade. No fundo, a palavra-chave é mesmo interesse. E estaremos em sede do direito privado, sempre que a norma vise satisfazer
interesse das pessoas singulares. Ou seja, a norma aqui visa salvaguardar vantagens particulares, vantagens individuais. Por exemplo, nós quando estamos em sede de um negócio jurídico, quando duas pessoas fazem declarações negociais, com certeza o que se quer é que ninguém saia prejudicado. Mas, entretanto, ali os efeitos são aqueles que nós chamamos de efeitos relativos da obrigação. Quer dizer que aquela relação só vincula as duas partes que se negociam e repartem as vantagens. Portanto, nada mais do que isto. Já no direito público, não. Quando estamos em sede do direito público, e aí por isso é que uma das partes é necessariamente o Estado, o que se pretende é que o Estado apareça e diga: o que estamos a prometer fazer é para o benefício de todos. Ok? Então aqui diz-se que, usando o critério de interesse, o Estado visa, no direito público, o Estado tem que perseguir sempre interesse da coletividade, interesses públicos. O exemplo que podemos invocar quando estamos em sede do direito público, usando o critério de interesse, é o Estado aparecer e construir uma escola, construir um hospital. Portanto, aquele hospital é exatamente para beneficiar a todos. Bom, entretanto, como se pode ver e imaginar, este é um critério que nos vai trazer a ideia de que, apesar de estar aqui o interesse, mas o direito público é predominantemente interesse da coletividade e não exclusivamente. O direito privado é predominantemente interesse, satisfaz predominantemente interesses particulares e não exclusivamente interesses particulares. Daí nascer críticas a este critério. Uma das várias críticas que se podem levantar relativamente a este critério é que nós podemos estar em sede do direito público e encontrarmos normas a satisfazer interesses particulares. Por exemplo, falemos do direito administrativo. E no direito administrativo podemos encontrar normas como as que visam promover relativas à gestão pessoal, como também podemos considerar parte do direito administrativo normas que regulam direitos fundiários, direitos de terra. O Estado, quando um particular requer ao Estado uma parcela de terra que é para a construção dirigida, por exemplo, no fundo vai construir a sua casa, a sua residência, que é para viver com a sua família, o Estado concede esta parcela no âmbito do direito público. Mas este ato de concessão de um terreno a um particular não é satisfação do interesse coletivo. É satisfação do interesse daquela pessoa que vai beneficiar daquela parcela de terra, apesar de estarmos em sede do direito público. Portanto, já aqui uma crítica para dizer que, afinal, uma outra situação, apesar de estar no âmbito do direito público, não satisfaz exclusivamente, uma norma nessas situações não satisfaz exclusivamente interesse da coletividade, mas sim particular. Quem fala deste exemplo pode convocar um outro exemplo, que é o de promoção de um funcionário, por exemplo, uma categoria diferente. Bom, esta promoção do funcionário, na sua vertente individual, é satisfação, pensamos nós, é que o Estado está a satisfazer o interesse daquele funcionário. Apesar de, depois de satisfeito este interesse, ele apresentar-se melhor na sua prestação, enfim, mas em princípio satisfez o interesse particular daquele funcionário, apesar de estarmos em sede de direito público. Bom, por estas e outras críticas, entende-se que este critério não é puro. Portanto, não pode até ser útil, mas não deve ser única e exclusivamente adotado nessa perspectiva. Então vai nascer um outro, a doutrina vai predispor um outro critério, que é o critério da posição dos sujeitos da relação jurídica. No critério da posição dos sujeitos da relação jurídica, isto transmitido numa linguagem mais comunicativa, mais simples e mais informativa,
basta que pensemos em posições. Não é? Aqui a ideia que se quer transmitir é verticalidade. No direito público, a relação é vertical. Alguém está em baixo, outro está em cima. Se pensarmos na pirâmide de Kelsen. Enquanto que no direito privado, a relação é horizontal. Significa ninguém está em cima, ninguém está em baixo, nós estamos em posição que chamamos de paridade. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando estamos em sede do direito público, usando o critério da posição dos sujeitos que se quer transmitir, é que a norma visa regular relações entre sujeitos que se encontram numa posição de supra, infra ou ordenação. E então no direito público, como dizíamos anteriormente, uma das partes é sempre o Estado, a relação é sempre de subordinação jurídica. Enquanto que no direito privado, como as partes estão em posição de igualdade, o princípio presidente é o princípio da igualdade e anterior o princípio da legalidade, mesmo que aqui também tenhamos isto, a relação é sempre de coordenação e não de subordinação. Ora viva. Entretanto, e aqui o exemplo vai continuar a ser o mesmo. A relação é de subordinação porque no direito público? Porque o Estado visa a satisfação do interesse da coletividade. Defende-se nestes termos. E no direito privado, a relação não deve ser de subordinação, porque ambas as partes que se relacionam, cada um quer satisfazer a sua necessidade, nada mais do que isto. No fundo, visa-se a obtenção de benefícios próprios, enquanto na anterior, obtenção de benefícios coletivos, aqui é a obtenção de benefícios próprios. Mas seja lá como for, estamos a dizer que ainda assim é sempre uma tendência e não um monopólio em termos de conceitos. Porquê? Porque nós podemos encontrar situações em que, usando o critério da posição e estando no direito público, a relação não é de subordinação jurídica. Bom, muito obrigado. Tivemos alguns problemas técnicos, mas pronto, isto é comum. Bom, estava na verdade eu a dizer que no quadro da separação direito público e direito privado podemos nos servir de critérios pré-disponibilizados pelo próprio sistema e pela própria doutrina dominante. E estava a falar do segundo critério, que é o critério da posição dos sujeitos na relação jurídica. Bom, referi que se estivermos a usar este critério, estaremos a dizer que no quadro do direito público a norma regula relações piramidais. No fundo, relação de subordinação. E no quadro do direito privado, a norma regula relações de coordenação. Ou seja, estando no direito público, a relação é de supra-infra-ordenação. Porquê? Porque uma das partes é sempre o Estado. E quando assim é, o Estado propõe-se a prosseguir interesses da coletividade. Enquanto que no direito privado, a relação tem de ser sempre ao abrigo deste critério de coordenação. Porquê? Porque o que preside o forte do direito privado é relações entre particulares, satisfação de interesses próprios. E quando assim é, não pode existir uma vontade que se impõe ou que se imponha sobre a outra. O que tem que existir é concordância. Daí o princípio presidente, que é o princípio da autonomia da vontade, da liberdade contratual, nos termos do 405 do Código Civil, o princípio da igualdade entre as partes. Esse é até um princípio constitucional. Bom, entretanto, este critério também é tendencial. Pode até ter alguma predominância, mas não é um monopólio, não é um exclusivo, nem sequer é dogmático. Isto não é defensável numa perspectiva de magistradix. Porquê? Porque nós podemos encontrar situações onde, usando o critério da posição dos sujeitos, a relação é de coordenação. E eu dava exemplo de geminação entre municípios, de
acordos bilaterais entre autarquias, já que estamos a ir para lá, acordos de cooperação entre governos provinciais, e aqui olhando para os interesses que eles visam atingir e os poderes, as atribuições que têm, são colocados em posição de igualdade. A relação é de coordenação e não de supraordenação. Igualmente, podemos estar no direito privado a defender uma relação, não de coordenação, mas de subordinação. Bom, nós mais adiante falaremos dos ramos do direito privado e aí depois poderemos estar em condições de referir isto, mas muito rapidamente, em termos de exemplo, nós podemos invocar o que acontece no quadro da relação empregador-empregado, empregador-trabalhador. No direito de trabalho, o que vai acontecer é que, apesar de ser direito privado especial, a relação que deve existir entre empregador e trabalhador, em algum momento até pode ser de coordenação, por via de regra não é de coordenação, é de subordinação jurídica, de um lado, do outro lado, subordinação técnica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em algum momento o empregador aparece com poderes de direção e até poderes disciplinares. Significa que ele é que dita regras e a outra parte limita-se a negociar, a cumprir ou a apresentar resultados, sob pena de um processo disciplinar no quadro das relações laborais. Bom, aqui o que queremos trazer é que, na verdade, temos a regra, depois temos as exceções. E como nós aprendemos em algum momento, a exceção pode prevalecer sobre a regra, então procuramos encontrar um outro critério que possa ser um pouco mais equilibrista. Foi desta maneira que a própria doutrina resolve com o tal chamado critério da qualidade dos sujeitos da relação jurídica. No critério da qualidade dos sujeitos da relação jurídica, o que se pretende transmitir é o seguinte. Bom, o direito público, aqui no direito público, a norma visa regular relações entre sujeitos que apresentam qualidades diferentes. Um apresenta-se com poder da autoridade e o outro apresenta-se despido do seu poder da autoridade. Significa, de um lado temos o Estado, do outro lado temos o cidadão, que deve cumprir as orientações, as normas emanadas competentemente, as orientações, no fundo, porquê? Porque deve cumprir. Porque o Estado está a proteger o interesse até do próprio cidadão. Então, estas aparecem com qualidades diferentes. Um apresenta-se com o tal chamado ius imperi, poder da autoridade, e o outro, o cidadão, apresenta-se, apesar de ter suas garantias constitucionalmente consagradas, mas apresenta-se despido da autoridade no exercício dos seus direitos. Entretanto, protegido. No direito privado não é o que acontece. No direito privado, o que acontece é que a norma regula relações entre sujeitos, ambos despidos de poder da autoridade. Significa entre sujeitos particulares, entre pessoas que visam tensão e satisfação do interesse próprio. Ora viva. Isto muito bem entendido, nós temos a seguinte conclusão. A nossa conclusão é que este é o critério que a gente recomenda para efeitos da adoção. Porquê? Porque entendemos que os dois anteriores critérios vão convergir neste. Ora, se nós entendemos que no direito público um dos sujeitos é necessariamente o Estado, e por ser o Estado deve estar revestido de poder da autoridade, vamos buscar o critério de interesse para justificar isto. Aparece revestido do poder da autoridade porquê? Porque o Estado terá como elemento teleológico, terá como objetivo, terá como elemento finalístico a satisfação do interesse da coletividade. Depois repescamos o critério da posição dos sujeitos
E finalizamos, por força disto, a relação deverá ser de supra-infra-ordenação. A relação deverá ser sempre de subordinação. Significa, o cidadão deve obediência às normas competentemente emanadas. O cidadão deve obediência, no quadro do direito público, às orientações superiormente baixadas. Diferentemente no direito privado. Porquê? Porque no direito privado todos estão despidos. Todas as pessoas que se propõem a se relacionar estão despidos de poder. Ninguém despido de poder da autoridade. Todos que se propõem a fazer declarações negociais estão despidos de poder da autoridade. Porquê? Porque visam, buscamos o critério de interesse, satisfazer interesses particulares. E por força disto, buscamos o critério da posição, estão em paridade jurídica. O princípio presidente é o princípio da igualdade, é o princípio da autonomia privada. Ora, dito isto, então estamos em condições de dizer, afinal, aonde é que nós enquadramos o direito civil. E o direito civil é o quê? O que é que tem de conteúdo? Qual é o âmbito da aplicação do direito civil? Bom, nós estamos em condições agora de dizer que, finalmente, o direito civil é, como qualquer outra ciência do direito, um ramo do direito. Mas que direito? Direito privado. Constituído por princípios e normas que visam o quê? Que visam disciplinar relações entre particulares. Ou entre estes, no caso particulares, e o Estado. Atenção, em algum momento, o direito civil pode regular relações onde parte é o Estado. Mas quando? Quando o Estado parece despido do seu poder de autoridade. A grande questão que se levanta é, existem situações onde o Estado atua sem o uso império? Sim, existe. Nós, na disciplina de contratos, agora é contratos públicos, mas nós chamávamos de contratos administrativos, encontramos uma distinção entre contratos da administração e contratos administrativos. Bom, aqui o elemento fundamental que a gente traz é que nós podemos encontrar dentro do Estado um setor particular do Estado e uma visão, um setor público do Estado. Parece antagónico, mas assim é. Nós, quando estamos a falar de contratos da administração, são aqueles em que o Estado faz uma aquisição, mas para satisfazer interesse específico de um setor, de uma pessoa, de um gabinete em particular. Por exemplo, o Estado, quando vai a uma agência de viagem comprar um bilhete de passagem para um diretor de um gabinete provincial, porque tem que participar numa reunião, não vai como Estado, vai como um particular qualquer, vai lá, negocia. O Estado, quando vai a uma stand de viaturas, comprar uma viatura para um diretor de gabinete, para um vice-governador, para um governador, não vai com o uso império. Vai lá como um cidadão qualquer, vai àquela loja comprar, negocia. E aqui estes contratos chamam-se contratos da administração e não contratos administrativos. Bom, penso que estamos em condições de concluir a nossa comunicação. Como dizíamos, o que constitui o cerne do direito civil é mesmo a relação entre particulares. São as pessoas em privado. No fundo, o direito civil é um ordenamento jurídico privado. Vai regular a relação das pessoas desde o nascimento à morte. Por isso é que se diz teoria geral. É teoria geral porque vai tratar a generalidade das matérias que disciplinam as relações entre as pessoas. Portanto, a guisa de conclusão, consideremos
que na verdade constitui conteúdo e objeto do direito civil, matérias como capacidades, personalidade, como património, estamos a falar de direitos reais, como negócios entre particulares, estamos a falar de direito das obrigações, relações familiares, casamento, afinidade, adoção, ali por diante, e em algum momento matérias pós-morte, fenómeno sucessório, portanto, suceder direitos por virtudes da morte de alguém. No fundo, a título de reminiscência, devemos dizer que em termos de conceito, então direito civil vai ser um ramo de direito privado que disciplina relações entre particulares ou entre estes e o Estado, quando o Estado apareça, despide o seu poder de autoridade. Na próxima aula, nós hemos de falar do alcance prático desta separação de direito público e direito privado, no fundo, da importância. Portanto, qual é a importância que isto tem? As dúvidas e omissões, em sede própria e por meios próprios, poderemos conversar por formas a colmatar e resolver este problema. Muito obrigado.